Bezerra Hashem Daf Dalet, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos no Rodav Shalom Aleichem. Estamos Daf Dalet na sétima linha, nos dois pontinhos Gufa. Ensinamos uma lei de passagem, uma pergunta de Ravi Barabai. Vamos ver agora melhor. Bai Ravi Barabai, pergunta o sábio. Hidbik pat batanur, hitiru lo lirdotá kodem sheavor edechiyuv chatat ou lo hitiru? É o seguinte, tem o trabalho proibido de assar no Shabbat. Melechet Ofé. A pessoa, no Shabbat, ele esqueceu o que era proibido, ele colocou a massa de pão no forno. Agora, a pergunta é, será que a pessoa pode tirar essa massa do forno no Shabbat antes que asse? Se vai assar, ele vai trazer a proibição pela Torá de assar no Shabbat, vai ter que trazer o sacrifício de Hatat, no caso que ele não sabia da proibição. O problema é que tirar a massa de pão do forno também é proibido pela lei rabínica. Rediata pat, vamos ver melhor na sequência o motivo dessa lei, mas é proibido tirar a massa de pão do forno no Shabbat pela lei rabínica. A pergunta de Rav Bibi é, será que no caso específico, se ele vai deixar a massa assar, ele vai trazer a proibição pela Torá e vai ter que trazer o sacrifício de Hatat? Será que nesse caso permitiram que ele tire a massa antes de assar? Será que eles permitiram essa proibição rabínica de tirar a massa para que ele não chegue a trazer a proibição pela Torá de assar o pão? Essa é a dúvida de Rav Bibi. Pergunta o sábio para Ravina qual é o caso? Sobre o que se trata? Se a pessoa não sabia que era proibido e continua sem saber, a pergunta nem começa. Vamos permitir para quem tirar? Ou seja, a pergunta nem começa. Então vamos dizer que a pessoa, quando colocou a massa no forno, ele não sabia da proibição, depois ele se lembrou. Então, ele tinha esquecido que era Shabbat, depois ele se lembrou que era Shabbat. Ou tinha esquecido que isso é um trabalho proibido no Shabbat, e se lembrou que é um trabalho proibido. Essa é a dúvida. Será que ele pode tirar a massa ou não? O sábio Mimechaev, se ele se lembra que é Shabbat, ou se lembra da proibição, e deixa a massa no forno, ele não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Como fala a Mishnah, Kol chayevei Hataot, enam chayavim, ad shetchilatan shgaga vesofan shgaga. Fala a Mishnah na frente, quando a pessoa tem que trazer um sacrifício de Hatat, quando ele trazer o Shabbat. Como já falou, quando a pessoa trazer o Shabbat beshogeg, sem saber da proibição, traz o sacrifício de Hatat. Bemezid, sabendo da proibição, ele tem o karet. Se ele foi advertido pelas testemunhas, ele tem pena de morte. Em qual caso ele tem que dar o sacrifício de Hatat? É quando, do começo ao fim do trabalho que ele fez, ele não sabia que era proibido. Então, quando ele começou, digamos, a assar, colocando a massa no forno, ele não sabia da proibição. Quando foi assado, também ele não sabia. Então, foi shogeg do começo ao fim, aí traz o sacrifício de Hatat. No caso que ele se lembra da proibição no meio antes de assar o pão e deixa a massa lá, ele não traz o sacrifício de Hatat, ele tem o castigo de karet. Então, quando o Rav Bibi perguntou, ele falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Se ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat, não pode ser que ele se lembrou da proibição. Então volta a pergunta, sobre o que se trata? A dúvida de Rav Bibi. Ele é bemezid. Então, sabe falar, ele sabia da proibição e colocou a massa, ele foi bemezid, também não pode ser. Porque o sábio falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Se fosse que ele fez bemezid, sabendo da proibição, ele deveria ter falado que ele vai ter Isus Kilah, ele vai trazer uma proibição que tem pena de morte. Se bemezid tem pena de morte. Porque Rav Bibi então falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Então não é mezid. É shogeg, que ele não sabia da proibição, mas qual é o caso? Se ele não sabia e continuou sem saber, a pergunta nem começa. Vamos permitir que ele tire a massa do forno, ele nem se lembra, nem está ciente do pecado. E se ele se lembrou que era Shabbat, se lembrou da proibição, ele não traz o sacrifício de Hatat, mesmo que ele deixe a massa no forno. Então sobre o que se trata? Então, uma resposta é Marav Shila, Leolá Beshogeg, Lemanitiru Leacherim. Farav Shila é o seguinte, a pessoa que colocou a massa continua sem saber da proibição. A dúvida se é permitido tirar a massa ou não é para uma outra pessoa que viu
a massa no forno. Será que essa outra pessoa pode transgredir uma lei rabínica e tirar a massa do forno para que o outro não tenha que trazer o sacrifício de Hatat? Assim fala Rav Shila explicando a dúvida de Rav Bibi. Mas que fala Rav Sheshet que não pode ser. Onde a gente viu uma coisa dessas, vamos falar para essa segunda pessoa pecar, tirar a massa do forno para que o primeiro não tenha que trazer o sacrifício de Hatat? Onde é que já se viu uma coisa dessas que vamos falar para um pecar, para que o outro não peque e traga o sacrifício? Então fala Rav Sheshet não pode ser que é essa a explicação. Ele amar Ravashi, então fala Ravashi, Leolam bemezid, veima kodem sheavol lidei isur skila. Fala Ravashi, o caso aqui é que a pessoa sabia da proibição e colocou a massa no forno. E o que ele quis perguntar, na verdade, é, será que vamos deixar que ele transgrida isur skila? Será que ele não pode tirar a massa do forno e ele vai transgredir isur skila, ou seja, uma proibição que tem pena de morte? Isso que Rav quis falar, e a linguagem foi transmitida errada antes. Não, o Rav não mencionou o Hatat, conforme essa explicação. Ravacha Beredirava Matanabedei, o sábio transmitiu isso claramente, a lei nesse caso. Amaravi Barabai, falou o sábio, Idbik Pad Batanur, retira o loder do taco, Kodem Sheavol de Suruskila. A pessoa colocou a massa no forno sabendo da proibição e depois se arrependeu. Permitiram que ele faça a Rediata Pat, tire a massa do forno antes que asse, para que ele não chegue a transgredir Suruskila, a proibição do Shabbat Bemezid, sabendo da proibição, que é uma proibição que tem pena de morte. Continua. Pashat Ani Yadu. Voltando à nossa Mishnah. Como a gente já viu várias vezes, a Mishnah se trata da proibição de carregar no Shabbat, Melechet Otzah. E vimos também que a pessoa, para transgredir todo o trabalho de carregar, ele tem que fazer as 3 fases do trabalho de carregar. A Akira, Otzah e Anachá. Tem que deslocar alguma coisa de um recinto, essa é a Akira, deslocar, transferir para outro recinto e fazer o Tzah, e descansar o objeto no segundo recinto, essa é a Anachá. E olha só um caso que a Mishnah diz. O pobre pega um objeto da rua, estende para dentro da casa, e descansa o objeto na mão de um balabai, na mão de um proprietário. Fala a Mishnah, o pobre fez todo o trabalho de carregar, traz o sacrifício. Ou o pobre estendeu a mão vazia para dentro da casa, pegou da mão do balabait um objeto, o pobre fez a akira, trouxe para fora e descansou fora, traz o sacrifício. Pergunta, mãe, por quê? A mãe Chayá, por que ele tem que trazer o sacrifício? Por que não? Ve'abainan, akira ve'anachá me'am gabe makom dalet al dalet. Vereika. Vamos ver melhor a fonte disso na sequência. A lei, para a pessoa decidir a proibição de carregar no Shabbat, é que ele tem que fazer a akira, deslocar o objeto e descansar o objeto no outro recinto, numa superfície que tem 4 tfachim quadrados no mínimo. Cada tefach é mais ou menos 10 centímetros. Então, para ele decidir a proibição de carregar, para ele ter que trazer o sacrifício, ele tem que deslocar o objeto de uma superfície que tem 40 centímetros quadrados no mínimo, e passar para o outro recinto e descansar o objeto, fazer a anachá também numa superfície que tem no mínimo 40 centímetros quadrados. No caso da Mishnah que a gente falou, não existe isso. A mão da pessoa não é 4 tfachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados. Então por que a Mishnah falou que ele traz um sacrifício? O pobre deslocou o objeto da mão do proprietário, ou descansou o objeto na mão do proprietário. A mão do proprietário do balabai não tem 40 centímetros quadrados. Então por que o pobre traz o sacrifício? Ele não decidiu a proibição pela Torá. Amaraba, Hamani Rabi Akiva. Faraba, Mishnah vai como Rabi Akiva. Que disse Rabi Akiva? De Amar, Lo Bainan Makom Arba al Arba. Faraba, disse Rabi Akiva, não é necessário isso dos 4 tfachim quadrados. Mesmo que não tem 4 tfachim quadrados, tem a proibição de carregar. Detnan, onde a gente encontra que essa é a opinião de Rabi Akiva, dessa Mishnah fala Raba. Hazorek mirshut yachid, nereshut yachid, nereshut rabim baemtza. A pessoa jogou algo de um recinto privado, de um reshut yachid, para outro reshut yachid, e tinha um reshut rabim, um recinto público no meio. Qual que é a lei? Rabi Akiva mechayev, fala Rabi Akiva, ele traz o sacrifício. Lachamim potrim, fala Lachamim,
Falam os sábios que não traz o sacrifício. Qual que é a discussão? Rebbe Akiva savar amrinan klutá que mishon chadam, Verabanan savri lo amrinan klutá que mishon chadam. Fala Rebbe Akiva o seguinte, revisando o caso, a pessoa está num recinto privado, jogou um objeto para outro recinto privado, mas o objeto voou através de um recinto público. Fala Rebbe Akiva, quando o objeto klutá, ou seja, quando ele foi entrado, foi passado pelo recinto público no meio, é como se o objeto descansou no ar e depois continuou voando para o recinto privado. Então, quando a pessoa está no primeiro recinto privado e joga o objeto através de um recinto público para outro recinto privado, é como se o objeto parou no ar no recinto público e continuou voando. Então, conforme Rebbe Akiva, a pessoa sim, ele transgrediu a proibição de carregar. Ele carregou de um recinto privado para um recinto público. É como se o objeto descansou, parou no recinto público, então ele carregou do recinto privado para o recinto público e depois do recinto público para o recinto privado. Segundo, fala que me traz o sacrifício. E Ramim falam que não. Fala que Ramim não é como se o objeto descansou no recinto público e estava voando. Na prática não descansou, então não descansou. Fala que Ramim, ele não traz o sacrifício. Então fala, o que se vê de Rebbe Akiva? O objeto é como se ele parou, descansou quando ele entrou no recinto público, como se o objeto descansou no ar, mas não descansou numa superfície de 40 centímetros quadrados. Onde o objeto estava no recinto público não tinha 40 centímetros quadrados, está no ar. E mesmo assim disse Rebbe Akiva, que traz o sacrifício. Então fala o que se vê, que conforme Rebbe Akiva não é necessário nem deslocar, nem descansar, fazer a kirá ou anahá de uma superfície de 40 centímetros quadrados para fazer o trabalho de carregar no Shabbat. Isso não é necessário. Então, para a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. Mesmo que a mão da pessoa não tem 4 tefachim quadrados, não faz diferença. Pergunta. Lemembra de pshita lelerava de beklutá que mishon chadamia? Viramos a página. O betoch asara pligi. O que você quer me falar? Que Rabba tinha certeza que essa é a opinião de Rebbe Akiva e não a opinião de Chachamim? Rabba tinha certeza que essa é a discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim? Como a gente acabou de falar? Rabba tinha uma dúvida sobre isso. Debai Rabba. Rabba pergunta, ou seja, Rabba está na dúvida, qual que é a discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim? Nesse caso, que a pessoa jogou um objeto de um recinto privado para outro recinto privado e tem um recinto público no meio. Rebbe Akiva diz, traz o sacrifício, Chachamim falam, não traz o sacrifício. Pergunta Rabba, qual que é a discussão? Então tem duas possibilidades. Lemata me'asera pligi, o be'a pligi. As duas possibilidades, os dois lados, vão depender do caso. Sobre qual caso se trata? Então, a gente já mencionou isso no jogo passado. Quando a gente fala que tem um recinto público como uma rua, o Reshut Rabim, o recinto público, vai até 1 metro de altura do chão. 10 tefachim de altura do chão vai o Reshut Rabim. Acima disso já não é mais recinto público. Já o ar acima do recinto público não é considerado Reshut Rabim pela Torá. Pergunta Rabba. Será que a discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim é como a gente falou antes? Que a pessoa jogou o objeto do recinto privado, passou pelo recinto público e foi para o outro recinto privado, mas o objeto passou até 1 metro de altura do chão, ou seja, passou no ar do Reshut Rabim do recinto público. Então qual que é a discussão? Rebbe Akiva savar klutá que mishon chadamia, verabanan savri lo amrina klutá que mishon chadamia. A discussão é como a gente falou antes, que conforme Rebbe Akiva é como se o objeto descansou no ar do recinto público e depois continuou voando, klutá que mishon chadamia. Então, conforme Rebbe Akiva traz o sacrifício, porque ele carregou de um recinto para o outro, de um Reshut Yachid para o Reshut Rabim, e depois para outro Reshut Yachid. E Chachamim falam que não, na prática o objeto não descansou. Então a gente não fala que é como se tivesse descansado no recinto público. Na prática ele não descansou. O objeto voou de um recinto privado para outro recinto privado. Pela Torá isso é permitido, não traz sacrifício. Isso é uma possibilidade, uma forma de explicar Machloket, Rebbe Akiva e Chachamim. Fala Rabba. Mas talvez a verdade é outra forma. Fala Rabba, ou Dilma. Lemara me'asera pligi, o be'a pligi. Talvez a discussão de Rebbe Akiva e Chachamim é quando a pessoa jogou acima de 1 metro de altura do chão. Até 1 metro de altura do chão é o ar do Reshut Rabim.
Acima disso, já o ar acima do Reshut Rabim, e a pessoa jogou um objeto do Reshut Yachid para um outro Reshut Yachid, mas em cima, acima de 1 metro de altura do chão. Então qual que é a discussão? Rebbe Kiva Savar, Yalfinan Zorek Mimoshit. Verabanan Savri, Lo Yalfinan Zorek Mimoshit. É o seguinte, os trabalhos proibidos no Shabbat, como sabemos, a gente aprende todas essas leis dos trabalhos feitos no tabernáculo, tanto na construção do tabernáculo, do Mishkan, ou na montagem e desmontagem do tabernáculo no deserto. As leis do Shabbat se aprendem dos trabalhos feitos na construção do Mishkan. Na época do Mishkan, os Levim faziam o seguinte, eles eram Moshit, ou seja, um Levi ou alguns Levi ficavam numa carroça, que é recinto privado, estendiam uma tora de madeira para outra carroça, que também é recinto privado, através do recinto público, acima do recinto público, que é no meio, o deserto que está no meio. Então, nos trabalhos do Mishkan tinha esse trabalho de Moshit, que uma tora de madeira era estendida de um recinto privado para outro recinto privado, uma carroça para outra carroça, acima de 1 metro de altura do recinto público. Então isso é proibido pela Torá no Shabbat. Moshit é proibido. Então qual que é a discussão entre Rebbe Kiva e Chachamim? Aqui ele jogou acima de 1 metro de altura de um Reshut Yachid para outro Reshut Yachid, acima de 1 metro de altura do Reshut Rabim. Fala Rebbe Kiva, Zorek Kemoshit. E ao fim Zorek Kemoshit. Fala Rebbe Kiva, o ato de jogar equivale ao ato de estender um objeto. É a mesma coisa na prática. Então fala Rebbe Kiva, assim como estender, como os Levim faziam, então é um trabalho proibido no Shabbat pela Torá, assim também jogar. E os Chachamim falam que não. Fala Chachamim, uma coisa é estender de um Reshut Yachid para outro Reshut Yachid, acima de 1 metro do Reshut Rabim. Uma coisa é jogar, é algo diferente. Jogar não se fazia na época do Mishkan, então isso é permitido pela Torá. Então, isso é uma outra forma de explicar Machloket Rebbe Kiva e Chachamim. É uma outra explicação do debate. E essa segunda explicação não se trata que a pessoa jogou acima de 1 metro de altura. Então, se essa é a explicação da Machloket, num caso mais grave, quando a pessoa jogou abaixo de 1 metro de altura do chão, jogou no ar da rua, aí todos vão dizer que traz o sacrifício. Porque, conforme essa segundo lado, segunda possibilidade de explicação, também conforme Chachamim, quando o objeto voou no recinto público, é como se ele descansou e depois continuou voando para o recinto privado segundo. E traz o sacrifício de Hatat. Então, se vê que Rabi está na dúvida, qual que é a Machloket Rebbe Akiva e Chachamim, abaixo de 1 metro de altura, então a Machloket é Kluta Kemishon Hadam ou não, se o objeto passou pelo recinto público, é como se descansou lá ou não. Rebbe Akiva fala que sim, Chachamim falam que não. Isso é uma forma. E se jogou acima de 1 metro, não traz o sacrifício, conforme esse primeiro lado. Ou a Machloket é justamente acima de 1 metro. Rebbe Akiva diz que jogar é como estender de um recinto privado para outro. E Chachamim falam que não, mas abaixo de 1 metro, Kluta Kemishon Hadamia, e traz o sacrifício conforme Chachamim também. Então são duas formas de explicar a Machloket. Então, e antes, Rabba disse, nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva, que sustenta que não é necessário descansar o objeto numa superfície de 40 centímetros quadrados. Vai como Rebbe Akiva. Porque Rebbe Akiva diz que lutar que mexe um radam, o objeto entrou num outro recinto, é como se descansou lá e depois continuou. E não descansou numa área de 40 centímetros quadrados. Então, se vê de antes que conforme Rabba tem certeza, Rebbe Akiva que disse isso, Chachamim não sustentam assim. E aqui a gente acabou de ver uma dúvida de Rabba, que pode ser que também Chachamim concordam com o Rebbe Akiva. Não, Lucas, essa pergunta não é difícil. Batar dei bai adar ifshitalei. Rabba originalmente tinha a dúvida, e depois ele concluiu que só Rebbe Akiva sustenta assim, que Kluta Kemishon Hadam. Chachamim discutem. Dessa vez Rebbe Akiva Kluta Kemishon Hadam, como a gente falou. Pergunta, então, o que a Gemara quis dizer aqui? Rabba veio falar o seguinte, a nossa Mishnah falou o quê? O pobre
ou ele descansou o objeto na mão do proprietário, de um recinto para outro, e carregou no Shabbat, ou ele deslocou o objeto da mão do proprietário e descansou o objeto na rua atrás do sacrifício. Perguntou a Gemara, nesse caso da mão, a mão não tem 40 centímetros quadrados, não tem uma área de 4 tefachim quadrados. Arba tefachim al arba tefachim. Por que o pode trazer o sacrifício? Rabba disse, vai como Rebbe Akiva. Como a gente acabou de ver, que como Rebbe Akiva, o objeto não tem que descansar numa superfície de 4 tefachim quadrados, porque Rebbe Akiva diz, o objeto está no ar, é como se ele descansou lá e depois continuou, não descansou numa área, numa superfície de 4 tefachim quadrados. E mesmo assim, fala Rebbe Akiva traz o sacrifício. Então fala, mas nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. Pergunta que não tem prova que a Mishnah vai como Rebbe Akiva exatamente. O que se vê de Rebbe Akiva é uma coisa, que o objeto não tem que descansar, a anachá não tem que ser uma superfície de 4 tefachim quadrados, mas talvez a akirá, o deslocamento, sim. E a Mishnah fala que não. A Mishnah fala que o pobre pegou o objeto da mão do proprietário, passou para a rua e descansou na rua atrás do sacrifício. Então, você vê da Mishnah mais do que se vê de Rebbe Akiva. Que também deslocar a Akirá também não tem que ser de uma superfície dessas. Então, qual opinião vai a nossa Mishnah? De onde se vê uma opinião dessas? E na Rebbe Yosef, Haman e Rebbe. Então, fala Rebbe Yosef, a Mishnah vai como Rebbe. Rebbe, de onde se vê que essa é a opinião de Rebbe? E Leima Rebbe detalhe. Talvez é como essa braita. Que diz a braita? Zarak venach agabeziz. Kolshu, Rebbe Mechayev, Vachamim Potrim. Então, a Gemara entendeu o seguinte dessa braita. A pessoa está na rua. É proibido também carregar na rua 4 amot, 2 metros. Olha só o caso. Digamos que a pessoa pegou uma roupa e jogou num ziz. Um ziz é uma extensão de um muro. Digamos que tem um graveto preso ao muro. Ele jogou a roupa a 4 amot, 2 metros, e a roupa descansou nesse graveto. O graveto não tem 4 tefachim quadrados. Fala, Rebbe traz o sacrifício mesmo assim. E os Ramim isentam ele. Então, se vê de Rebbe que esse é um ato de carregar. Ele deslocou o objeto e jogou num graveto desses, traz o sacrifício, então você vê que não é necessário esses 4 tefachim quadrados de superfície. Mas fala, não tem prova dessa braita para a nossa Mishnah. Nessa braita é um outro caso. Que de Abai, como Abai já falou, da Marabai. Como é que Abai explicou esse caso dos Ziz? Não é um graveto, fala Abai. Achabeilana umet birshut yachid venofo noter birshut rabim vezarag venacha nofo. Fala Abai, primeiro, qual é o caso aqui? O caso não é como a gente entendeu antes. A pessoa está na rua. Tem uma árvore, a árvore cresceu num recinto privado, mas a folhagem, o nof, entrou na rua, se estendeu e está também na rua. Tem lá galhos, tem lá folhas. Ele jogou, digamos, uma roupa, e a roupa prendeu num galho. Fareb traz o sacrifício de Hatat, ele carregou no Shabbat, por quê? Derebe savar amrinan shadinofo batarikaro, verabaran savri lo amrinan shadinofo batarikaro. Fala, Rebbe, mesmo que a roupa descansou nesse galho, e o galho não tem 4 tefachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados de superfície, mas, fala, Rebbe, a lei do galho é como a lei do tronco. O tronco tem essa espessura, é uma superfície dessas. Então, fala, Rebbe, a árvore é vista como uma coisa só. Uma vez que o tronco tem essa importância de 4 tefachim quadrados ou mais, no caso, também o galho tem. Então, a roupa ou outro objeto descansou no galho, é como se descansou sim numa superfície importante dessas, relevante dessas, de 4 tefachim quadrados, por causa do tronco. Assim fala Rebbe, não traz o sacrifício. Rebbe falam que não. O galho não tem essa superfície, essa largura, essa área, então ele não traz o sacrifício. Então, vai lá, isso não tem a ver com a Mishnah. A Mishnah se trata que a pessoa descansou ou deslocou o objeto da mão de alguém. A mão não tem 4 tefachim quadrados. Então, o que diz Rebbe Yosef que a Mishnah vai como Rebbe? E lá, Rebbe. Detalhe, então vai como essa braita que traz Rebbe. Traz a opinião de Rebbe. Zarak bereshut rabim, vereshut rabim, vereshut yachid baemtza. A pessoa pegou um objeto num recinto público.
jogou para outro recinto público e tinha um recinto privado no meio. Rebbe Mechayev, Achim Potri. Fala, Rebbe traz o sacrifício, fala que não. O que significa? Então, explica melhor. Namar Abudá Amar Shmuel, Mechayev היה Rebbe, שתיים, אחד משום הוצאה ואחד משום הכנסה. Fala Abudá em nome de Shmuel. Quando o Rebbe disse que ele traz o sacrifício, traz dois sacrifícios. Ou seja, tem a Achnasá e tem a Otzá. Ele está no recinto público. Ele jogou para outro recinto público, mas tinha um recinto privado no meio. Fala Rebbe, esse objeto, ele entrou do recinto público para o recinto privado primeiro. Isso é uma Achnasá, traz um sacrifício por causa disso. E ele saiu do recinto privado para o segundo recinto público, então uma Otzá, traz outro sacrifício. Então o que se vê? Se vê de Rebbe que o objeto não tem que ser deslocado, não tem que ter akira, nem a anachá, descansar, numa superfície de 4 tefachim quadrados. Porque nesse caso o objeto voou no recinto privado, não descansou lá. E mesmo assim disse Rebbe que traz os sacrifícios. Então, fala você, a nossa Mishnah é como Rebbe. Fala, não tem prova. Hait Maralá já foi explicado sobre isso. Rav Shmuel da Metalai, disse Rav Shmuel. Lo mechayev Rebbe, era birjut yachid mekurah, de amrinan, beta keman de malha damia. Disseram Rav Shmuel. Sabe em que caso Rebbe disse isso? Em que caso Rebbe disse que traz esses dois sacrifícios? É quando esse recinto privado do meio é uma casa coberta com teto. Aí, quando esse objeto entrou nessa casa, uma vez que a casa é toda coberta, tudo envolvida com paredes e teto, é como se toda essa casa fosse uma substância. Então, é como se o objeto ele descansou numa substância, que é o interior da casa, e passou para o outro recinto público. É assim como se descansou numa superfície de 40 centímetros quadrados, porque essa substância tem mais do que isso. É como se a casa toda fosse preenchida por uma substância, com essência, com algo palpável, como se descansou nessa substância, e aí continuou para o próximo recinto público. Nesse caso, disse Rebbe que traz esses dois sacrifícios. Nesse caso, o objeto sim descansou numa superfície de 4 tefachim quadrados, porque essa é a situação dessa substância. Não é, esse ar dentro da casa não é visto como um ar aberto da rua, é visto como uma substância. Então, nesse caso, disse Rebbe isso. E tem sim essa superfície de 4 tefachim quadrados nesse caso. Mas se fosse um recinto privado descoberto que não tem teto, fala Rav Shmuel, conforme Rebbe não traz o sacrifício. Então, se você for falar, a Mishnah, nossa Mishnah, também se trata de recintos cobertos. Também esse é o caso da Mishnah. A Mishnah vai como o Rebbe disse que um recinto coberto é como se fosse preenchido por uma substância. Então, por isso, quando o pobre tirou o objeto da mão do rico ou devolveu, é como se ele descansou, o objeto deslocou numa superfície de 4 tefachim quadrados. Se você for falar assim, Hatenach birshut yachid mekurah, birshut rabim mekurah mechayav. Então, essa resposta funciona com relação ao recinto privado. O pobre está na rua, o proprietário está no recinto privado. O recinto privado, sim, tem o teto, vamos falar. Aí, quando o pobre descansou o objeto na mão do rico dentro da casa ou deslocou, tudo bem, é como se essa casa fosse preenchida por uma substância. E tem esses 4 tefachim quadrados, essa superfície. Mas a rua não pode ser que é coberta. Por quê? Shmuel bar Yehuda Amar Rabi Abba Amar Avuna Amara. Falou os sábios em nome de Rav. Hamavir Chefetz Arba Amod Bereshut Rabim Mekurah Patur Leficheiro do Mere de Glei Midbar. Falam os sábios em nome de Rav. Se a pessoa carrega um objeto num recinto público coberto, ele carregou 4 amot, 2 metros, ele não traz o sacrifício, porque isso não é considerado um recinto público como no deserto, quando eles carregavam lá para o tabernáculo, era num recinto público descoberto. Esse é o caso que a Torá proíbe pela Torá carregar. Se é um recinto público coberto,
não tem que trazer o sacrifício de Hatat, como a gente já falou, os trabalhos do Shabbat se aprendem dos trabalhos do tabernáculo, e lá o recinto público era descoberto. Então se a pessoa carregou no recinto público coberto, não traz o sacrifício. Então não pode ser que o caso da Mishnah é que o pobre está no recinto público coberto, porque pela Torá ele não carregou. Ele não decidiu a proibição de carregar no Shabbat. Então a pergunta volta, como qual opinião vai a nossa Mishnah, que diz que a pessoa que deslocou ou descansou um objeto numa superfície menor do que 4 tefachim quadrados, a superfície não tem 4 tefachim quadrados, mesmo assim é considerado que ele carregou pela Torá e traz o sacrifício. Então a gente vai deixar isso em aberto, vamos ver amanhã a resposta e a explicação desse conceito, com muito mais. Amém.